Seja bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas. Eu peguei as suas dúvidas tanto do Instagram quanto do Twitter, inclusive me siga nos dois, o link está aqui embaixo. E hoje eu vou responder 5 dúvidas de vocês, começando pela primeira. Mas antes, dá uma olhada aqui na descrição que a gente deixou um e-book para você aprender mais sobre fundos imobiliários. Então não só vou responder as suas dúvidas nesse vídeo, mas vou deixar o material tirando mais dúvidas ainda. Primeira dúvida: os fundos imobiliários têm isenção de vendas até R$20 mil, como tem nas ações? E a resposta é não. Fundos imobiliários não possuem isenção na venda de cotas com lucro. Então, se você vendeu cotas e teve lucro com a venda, você precisa recolher 20% de imposto. Não tem isenção nenhuma. Lembrando que a gente faz essa apuração se teve lucro ou não numa forma mensal. Então, você faz as suas vendas ali ao longo do mês. No fim do mês, na verdade, depois que ele acabar, você volta, faz a somatória dos seus resultados e se esse resultado total der lucro, você paga 20%. O que tem nas ações é uma isenção de vendas até R$20 mil. Então, se você vender até R$20 mil, mesmo que você tenha lucro, você não precisa pagar imposto porque existe essa isenção. Passou de R$20 mil, aí você precisa pagar os 15% sobre o lucro. Lembrando que isso é para ações em swing trade. Lembrando que day trade tem 20% de imposto sobre o lucro. Pergunta número 2. Como declarar desdobramento de cotas ao exemplo do Viur, que recentemente fez o desdobramento? Então tem dois cenários principais aqui para você prestar atenção. O primeiro é você nunca nem declarou esse fundo ainda porque você fez a aquisição nesse mesmo ano ou no ano do próprio desdobramento. Então, se esse é o caso, você não tem nada que declarar de diferente. Você simplesmente vai, na hora que chegar a declaração, incluir quantas cotas você tem e quanto você investiu lá naquele fundo. Não tem mistério nenhum, é como se você estivesse declarando normalmente. O segundo cenário é quando você já tinha declarado em um ano passado a sua posição nesse fundo e no ano seguinte esse fundo desdobrou. O que você vai fazer? Na declaração do valor, nada muda. Então, na sua declaração, você não precisa ajustar nada nesse sentido. Porque se você tinha R$20 mil nesse fundo, ele desdobrou as cotas, você continua com R$20 mil investidos. O valor investido não altera, nem com desdobramento, nem com agrupamento. Então, aquele valor que está lá em situação, você não precisa mexer. O que você pode mexer e deve mexer é na descrição que você deve ter colocado lá que você tinha, por exemplo, 10 cotas, você vai atualizar aquilo para a quantidade de fato que você tem. Então, se você tinha 10 cotas antes e agora tem 100, então quando você for redeclarar, você ajusta para 100 cotas. Mas lembrando que a situação, o valor investido, ele não muda. Ele só vai mudar quando você fizer alguma venda ou alguma compra. Aí você precisa ajustar, mas desdobramento não altera valor investido. Terceira pergunta: qual que é o PVP máximo para se pagar em um fundo de papel? Isso varia um pouco, tá? A gente não gosta de colocar um número fixo para todos os fundos, porque os fundos não são iguais. E se eles não são iguais, você precisa analisar cada um individualmente. Sendo assim, a gente gosta de manter uma margem acima do valor patrimonial, né, que seria o PVP acima de 1, porque a gente entende que alguns fundos podem negociar com certo prêmio e ainda assim pode fazer sentido caso o fundo tenha qualidade para isso. Então, quanto mais risco em um fundo imobiliário, menos eu tenho que pagar de ágio para aumentar minha margem de segurança. Então, por exemplo, a gente poderia dizer 5% seria o máximo que eu pagaria acima do valor patrimonial, que seria o equivalente a 1,05 de PVP. Então, para fundos que eu entendo que tem um risco maior, até 1,05 para mim está ok. Se for muito arriscado, você pode até manter no PVP igual a 1. Mas se o fundo ele tem uma solidez maior, ele já é mais high grade, ele tem uma qualidade maior, ele tem uma gestão maior também, mais competente, então você pode dar uma folga maior caso você entenda que ele não precisa de tanta margem de segurança e o preço que está ali sendo negociado continua valendo a pena. Então, por exemplo, um PVP de 1,10 pode fazer sentido. Isso daí são bem genericamente números que você pode usar como base, só que você vai ajustar isso conforme o fundo que você estiver estudando. Então, se você tiver um fundo que talvez faça sentido, ele tem uma estratégia para participar de emissão, talvez, pode ser que pagar acima de 1,1 de PVP faça sentido. Agora, para fundos mais arriscados, pode ser que pagar qualquer coisa acima de um VP não faça sentido. Então, você precisa sempre adequar ao fundo que você está estudando. Mas, de forma geral, bem genérico assim, 1,05 para fundos aí que você precisa de uma margem de segurança maior e 1,10 ali para fundos que tem ali que você precisa de menos margem, pode fazer sentido, tá? Pode usar isso daí como uma forma genérica, mas de novo, fundo a fundo você tem que analisar individualmente. Quarta pergunta: um bom fundo imobiliário de tijolo é melhor que um bom fundo imobiliário de papel no longo prazo? Eu já não gosto muito dessa pergunta, para te dizer a verdade, porque eu acho que os dois são bons para o longo prazo, os dois cumprem propósitos diferentes e idealmente você vai ter os dois na sua carteira. Em alguns pontos o fundo de tijolo vai ser melhor do que o fundo de papel, em outros pontos o fundo de papel vai ser melhor que o fundo de tijolo. Então de início eu já te falo que
essa comparação na minha cabeça não faz muito sentido. Mas se você estiver fazendo essa pergunta pensando mais num viés de valorização ao longo dos anos, de não ter tanto a necessidade de ficar reinvestindo os rendimentos depois de um certo ponto, o fundo de tijolo realmente ele pode fazer mais sentido, porque ele tem essa característica de valorizar ao longo do tempo, de meio que acruar a inflação no patrimônio, onde o patrimônio passa a valorizar, a acompanhar a inflação ao longo do tempo. Então, o fundo de tijolo ele pode ser mais interessante para o longo prazo se você estiver olhando aí com essa visão. Porém, se você estiver pensando de uma forma mais imediatista, querendo a inflação mais imediata e podendo reinvestir e não pensando tanto na valorização do ativo, o fundo de papel ele consegue te entregar isso de uma forma melhor. Então ele entrega a inflação quase que imediatamente. Então a inflação subiu 0,5%, ele vai te entregar esse 0,5%, não imediatamente, mas quase, né? Com um delay aí de uns 2 meses mais ou menos. Então o fundo de papel e o fundo de tijolo são diferentes. Não dá para dizer um melhor que o outro. Dependendo do seu perfil, das suas preferências, pode ser que realmente um seja melhor que o outro para você, mas no geral não tem comparação. Quinta e última pergunta. Uma carteira de R$200 mil com 50% em FOFs faz sentido para diminuir o risco? E para quem não sabe o que é um FOF, é um fundo de fundos. Inclusive, eu escrevi um e-book sobre fundo de fundos para você entender tudo sobre esse tipo de ativo, qualidades, riscos, o que você precisa para poder estudar. Aqui no link da descrição, é de graça, só baixar e ler sobre fundo de fundos. Então vamos lá, R$200 mil numa carteira e 50% sendo FOF. Na verdade, isso não necessariamente vai reduzir o risco, tá? Você pode trocar riscos, então assim, você tendo um FOF na sua carteira, você está delegando as suas decisões para um gestor profissional. Então a partir dali, quem vai fazer as movimentações de compra e venda, quem vai decidir, é o gestor daquele FOF que você comprou. Então você diminuiu o risco de concentração, porque você está investindo num ativo super diversificado, mas ao mesmo tempo você substituiu por outro tipo de risco, que é o risco de você não ter controle sobre a carteira. Então quem manda agora é o gestor. Se ele quiser comprar o fundo A, B, C, você não tem o que fazer. Então eu não diria que necessariamente vai diminuir o risco. Se você estiver pensando no sentido de, eu não preciso ter tantos fundos imobiliários porque eu tenho mais FOF e isso compensa, aí beleza, pode fazer sentido. Mas agora, se você estiver falando, estou eliminando todos os riscos tendo mais FOF, não necessariamente. Na verdade, você está trocando alguns por outros. Então, na verdade, você precisa parar para ver o que você quer. Você quer ter uma carteira mais enxuta, com menos ativos, sem ficar tão concentrado? Então, mais FOF pode te ajudar sim com isso. Agora, se você quer diversificar também estratégias, se você quer diversificar em oportunidades, se você quiser ter um controle maior na sua carteira, talvez 50% em FOF seja muito. Então vai depender muito de o que você quer para daí a gente saber se 50% é pouco ou é muito. Então eu espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha curtido. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito para você poder ver os nossos próximos vídeos aí, que eu tenho muito conteúdo para soltar sobre fundos imobiliários. Deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha para um próximo vídeo e a gente se vê na próxima.